da terceira série, meu nome é Joyce. Nós vamos trabalhar hoje mais um assunto bem interessante de geografia, em que nós vamos fazer um envolvimento entre blocos econômicos e impactos ambientais. Tanto faz a ordem. Essa perspectiva para que a gente tenha uma noção de como acontece uma inter-relação entre os dois conteúdos. Para entendermos isso, nós vamos destacar alguns objetivos. São eles: o conhecimento do conceito de blocos econômicos, uma identificação dos tipos de blocos econômicos existentes e analisar algumas características e diferenças, principalmente dos blocos econômicos na América, puxando sempre para características que embasem os impactos ambientais primordialmente urbanos. Para isso, primeiro a gente precisa retratar algo que é muito falado na mídia, que são as relações bilaterais e multilaterais. Hoje o comércio está num ápice dessa globalização comercial, da comunicação mundial, e essa comunicação entre os países, ela faz com que haja uma comunicação maior também de produtos, serviços e capitais. Isso estabelece a necessidade de conversação, diálogo e principalmente acordo econômico. Dentro desse sentido, vocês sempre escutam muito nas mídias, tanto de qualquer nível que vocês tenham acesso, que existem muitas relações entre os países de maneira bilateral, ou seja, dois países estabelecendo uma troca, uma parceria, ou então de envolvimento de mais de 3 países, multilaterais. Nesse sentido de multilaterais é que se assentam os blocos econômicos. Como o próprio nome já diz, deriva de um conjunto, um bloco. É uma união entre países que tem o objetivo comum de melhorar, facilitar e agilizar o seu comércio. Este nível de interação, essa forma de organização e mais, se eles são ou não do mesmo continente, isso vai depender do interesse e de literalmente identificar o objetivo comercial de cada um. Por isso, ao observarmos esta imagem, que temos vários blocos, temos que ter a certeza que elas não representam uma unidade homogênea do que seria um bloco econômico. Eu tenho várias realidades ali expostas. Para isso, vamos observar novamente o conceito, para que vocês tenham o material aí, que é uma alternativa de dinamizar as relações econômicas entre os países envolvidos, em que primordialmente se quis eliminar impostos, porque as taxações de impostos diferem-se de país para país e isso muitas vezes prejudicava ou deixava mais burocrático ou demorado o comércio. Assim, estabelecendo uma ação de blocos econômicos, a gente observa que eles, de maneira mais clara, fazem essa relação mais direta. Aqui um exercício direto para que a gente reflita um pouquinho o conceito de bloco econômico. Se vocês fossem escrever, vocês escreveriam que ele é uma oportunidade de dinamizar as relações econômicas entre países do mundo globalizado e ele tem como principal objetivo a formação e a redução ou mesmo a eliminação de impostos cobrados sobre as importações e exportações. Aluno, para você não se perder, algum detalhezinho. Sempre que estivermos falando com um prefixo in, estamos nos referindo para dentro, ou seja, importação é a compra de produtos. E o prefixo es para fora, então vendendo produtos. Então, quando a gente fala Brasil está importando, Brasil está comprando. Brasil está exportando, Brasil está vendendo. E isso aparece muito na mídia quando nós falamos em déficit ou superávit comercial. Quando um país está com superávit, é porque ele vendeu mais do que comprou. Superávit significa lucro interno do país. Déficit é quando ele comprou mais do que vendeu, então ele gastou mais. E aí nós chamamos de déficit. Na continuação, blocos econômicos. Podemos citar vários, são muitos blocos hoje existentes, mas alguns se destacam. Nós vamos ter a APEC, que é um que eu acho muito interessante, pelo seguinte aspecto: ele está aqui na costa
da região asiática e ainda tem envolvidos alguns países da América. E aí cai por terra uma das coisas que a maioria das pessoas acham, que blocos econômicos residem sobre países do mesmo continente. Não. O que é mais importante é a relação comercial. Se há interesse entre países de diferentes continentes, como é o caso da APEC, estabelecem os termos do acordo e eles assinam. Ok. Outros que nós observamos é o Mercosul, Mercado Comum do Sul, reside principalmente na região da América do Sul, o NAFTA, na América do Norte, o CADC, que pega a parte meridional da África, ou seja, a parte superior da África, inserindo países como Líbia e Egito, por exemplo, ou ainda nós podemos falar da União Europeia, que talvez tenha sido o bloco econômico mais antigo e o que conseguiu uma evolução gradativa e organizada até os nossos dias atuais. Falando um pouquinho sobre isso, vamos para um exercício. Nesse exercício, vamos colocar verdadeiro ou falso para as frases. Então, coloque V para as frases verdadeiras e F para as falsas. Letra A. No tipo de bloco União Aduaneira, acordos comerciais e redução ou eliminação de tarifas alfandegárias entre os países do bloco. Letra B. No mercado comum, se proporciona ainda a livre circulação de capitais, serviços e pessoas no interior do bloco. Ou a letra C, para ser analisada, na União Econômica e Monetária, os países adotam a mesma política de desenvolvimento e a mesma moeda. Revisãozinha rápida de tipos de blocos econômicos, voltamos já já. Então vamos verificar, estudantes, se vocês marcaram adequadamente a nossa revisãozinha, porque com certeza vocês conseguem conceituar os tipos de blocos econômicos. Dentro dessa perspectiva, a União Aduaneira, ela reduz ou elimina tarifas alfandegárias nos países do mesmo bloco? Sim, mas está faltando uma característica primordial. A União Aduaneira estabelece a PEC, Tarifa Externa Comum, que estabelece uma forma de regularizar e equilibrar as economias dos países envolvidos. Quando se fala em mercado comum, sim, existe uma livre circulação de bens, serviços, pessoas, mercadorias entre os países do bloco. E uma união econômica e monetária, que ainda não passou a existir ainda na sua concretude, ela seria uma política e uma economia entre os países membros, onde somente uma moeda existiria, não seria usado outra forma de moeda. Por isso que ela ainda não existiu, por mais que a gente lembre do euro, mas existem países da União Europeia que não usam só o euro. Por essa razão, a União Econômica e Monetária não deve ser encarada como sendo um bloco existente. Nessa perspectiva, vamos entrar um pouquinho nos blocos. Então aqui nós temos um tratado de livre comércio entre Estados Unidos, Canadá e México. Aqui uma circulação, as barreiras comerciais são mais brandas e isso aconteceu num tempo não muito remoto, a partir de 1988. Há essa união entre Estados Unidos e Canadá e posteriormente o México entrou. É muito benéfico para os três países. Obviamente, o México seria o menor beneficiado em detrimento das economias dos dois outros países. Mas é interessante porque é uma liberdade comercial e que viabiliza uma agilidade comercial.
Algumas características que a gente pode puxar é que envolve mais ou menos uma estimativa de quase 500 milhões de habitantes, juntando as populações dos 3 países, um produto interno bruto, um PIB de quase 23 trilhões de dólares e uma renda per capita por cabeça em média de 46.200 dólares anuais. Reflitam que essa renda per capita seria a partir do rendimento do produto interno bruto dividido igualmente entre as pessoas. Então é como se todo mundo ganhasse a mesma coisa. Claro que isso é uma hipótese, só para a gente ter uma noção de como é que funciona. E um IDH chegando a quase 0,87, 0,86 em 2015. Alguns países como Estados Unidos um pouquinho mais, México no caso um pouquinho menos. Então uma média seria 0,8. Ou seja, um IDH considerado de médio a médio alto. Dentro dessa perspectiva, obviamente os países querem acertar internamente, querem viver dentro de um cenário de globalização, mas tem um lado que não dá muito certo, principalmente no sentido do controle, melhor dizendo, do trânsito entre as pessoas. Existem muitas pessoas no México ou mesmo no Canadá ou nos Estados Unidos que querem morar nesses outros países pelo livre acesso que tem, mas isso não ocorre. Claro que o fluxo maior é de mexicanos em direção aos Estados Unidos e isso gera conflito. Também temos a dificuldade de estabelecer critérios para uma igualdade ou pelo menos uma justiça comercial entre os países membros. Também temos uma dificuldade no ajuste dos investimentos entre os países membros. Claro que empresas com maior volume, maior potencial têm mais facilidade e isto é um entrave para o NAFTA. Dentro dessa perspectiva, vamos analisar este exercício. Nele, vocês vão assinalar a alternativa correta. Letra A. Um dos objetivos do NAFTA é igualar os custos comerciais entre os países membros. Letra B. Coloca taxas menores, dessa forma esse bloco visa desconstruir as barreiras comerciais. Letra C. Diminui o potencial de investimento dos países membros. Letra D, não se relaciona com questões ligadas à imigração clandestina do México em direção aos Estados Unidos. Vamos marcar a alternativa certa e voltamos já já. Então vamos lá, dentro dessa perspectiva do exercício, a alternativa correta sim,
colocar taxas menores. Dessa maneira, o bloco vai se reorganizar dentro das suas barreiras comerciais para que exista fluidez comercial entre os países. Logicamente, saindo em maior crédito Estados Unidos e Canadá, por terem empresas mais densas, mais volumosas e de um índice de crescimento muito mais agressivo. Dentro dessa perspectiva, vemos agora o Mercosul. O Mercosul, digamos assim, mais novinho que o NAFTA, ele foi criado em 1991 e já na sua criação, ele já tinha uma perspectiva de mudança. Por quê? Porque ele foi criado entre Argentina, Paraguai, Uruguai e Brasil, e esses países estabeleceram esse acordo de união aduaneira, onde você estabelece uma tarifa externa comum entre os países membros. Mas a ideia, já com o nome, era identificar uma possível alteração futura, em que não só esses 4 países, mas toda a América do Sul envolvesse em torno de um acordo, e um acordo não de união aduaneira, e sim de mercado comum. Por isso que o nome é Mercosul. Então, a perspectiva de um futuro próximo, eles até colocaram data na época, eles previam isso para 2001, 2002, nós teríamos uma evolução do acordo, em que esses países se uniriam a todos os outros países da América do Sul e formariam um mercado comum do Sul. E, infelizmente, em detrimento de processos individuais, redemocratizações, reaproximações, problemas políticos e econômicos, isso não se perpetuou. E o Mercosul continua com seus 4 pilares nos seus fundadores, mais países que entraram no papel de ouvintes, como é o caso do Chile, como é o caso da Venezuela, como é o caso ali da Colômbia, mas eles ainda têm a perspectiva futura de mudança. Isso é bem interessante. Dentro disso, nós vamos destacar alguns itens. Um dos itens é a participação da Venezuela, que aderiu ao bloco em 2012, mas em detrimento de ações políticas internas, ela foi suspensa em 2016 e continua nesse papel até hoje. Todos os outros países do Mercosul, eles são associados, mas a Bolívia, ela tem um status diferenciado, ela está num status, ou digamos num estágio de adesão. Ela não é participante ativa, ela é um país que observa, participa das reuniões, mas não pode opinar. Ela deve fazer um papel de bastidores neste caso. Na continuação, a gente percebe algumas coisas que destacam o Mercosul. A primeira delas é que essa ideia de juntar a América do Sul colocaria no cenário comercial mundial todos os países num extremo privilégio. Por quê? Porque nós temos uma posição ideal entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico, além de termos um fortalecimento econômico de que, quando juntos, possibilitaríamos ter um estreitamento comercial com países do planeta todo. Além disso, também buscaria a tão almejado equilíbrio econômico, porque uma vez juntos, fazendo a ajuda mútua, faria com que houvesse uma estabilidade política e econômica. Mas, infelizmente, essa trajetória teve vários percalços e ainda não engatilhou. Mas a esperança é a última que morre. Dentro dessa perspectiva, vamos a mais um quiz. Nele, vocês vão assinalar a alternativa incorreta com relação ao Mercosul. Na letra A, diz: na atualidade, vem tentando a modernização no tratamento dos regulamentos técnicos. Letra B, é considerado um bloco com espaço privilegiado para investimentos. Ou letra C, todos os demais países sul-americanos estão vinculados ao Mercosul, como Estados-membros efetivos. Marque a alternativa e a gente volta já já.
Vamos então verificar se vocês marcaram adequadamente? Olha lá. Então, a incorreta é dizer exatamente o que nós explicamos, que todos estão vinculados. Isso era uma vontade, era uma perspectiva, mas infelizmente não é isso que nós temos. Nós ainda temos o Mercosul como uma união aduaneira e nem todos os países da América estão envolvidos. Na continuação, não podemos deixar de falar da União Europeia. Talvez seja o bloco mais antigo. Nós temos sua origem no Benelux, onde Bélgica, Holanda e Luxemburgo se uniram no pós-guerra para reconstruir. Com o tempo, outros países viram a vantagem do bloco e foram se inserindo gradualmente. Então, nós tivemos inserções em 1951, 57, 91, que gradativamente você não precisa se preocupar com o volume de informações pertinentes a nomes pontuais. O que é interessante, aluno, você observar e entender é a gradativa entrada dos países que foram acontecendo ao longo do processo e dando à União Europeia um processo de organização muito efetivo. Então, foi gradativamente organizada e somente em 1991 é que passa a existir o nome de União Europeia. E também, a partir disso, é que começa literalmente uma livre circulação de bens, serviços e capitais. Aqui, de 44, foram se inserindo gradativamente mudanças, como você pode ver no slide, inclusive no que diz respeito à utilização de bens naturais, como carvão e aço. Mas a organização e o tempo que isso promoveu foi muito interessante, até a inserção do euro. Ele foi escolhido, organizado, votado para depois ser colocado em prática. Nessa perspectiva, utilizamos esta imagem, em que nós temos alguns países efetivamente dentro da União Europeia, alguns em vias de entrar e outros pleiteando. Neste caso, destaco a inserção do Reino Unido, que comemorou no início do ano a saída total da União Europeia, por questões ligadas à política e economia, que a União Europeia não tem como objetivo pensar de maneira individual, e sim coletiva, tornando insatisfatório o relacionamento entre os países membros. Por isso, o Reino Unido resolveu retirar-se no fenômeno chamado Brexit. Para isso, hoje então, o que nós tivemos como principal objetivo? Verificarmos o conceito de blocos econômicos, revisar com vocês, que eu tenho certeza que já tinham visto, os tipos de bloco e a importância que isso faz, sem esquecer, obviamente, a importância no cenário global que isso representa no funcionamento do comércio atual. Fico para uma próxima vez, para o nosso próximo encontro. Até mais. Tchau!